Olá, pessoal! Essa é a aula 1 sobre matrizes, significados. A habilidade da aula de hoje é compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Mas o que é uma matriz? Uma matriz de ordem M por N, então, quando a gente tem assim, né, a gente faz a leitura M por N, é toda a tabela ordenada de M linhas e N colunas. Então, a gente pode escrever a matriz da forma algébrica, que ficaria assim. Então, A igual. Então, a matriz, o nome dela é representado por uma letra maiúscula, igual a e J. A e J representa o elemento da matriz. E também, né, é representado pelo Azinho, né, ou A minúsculo. E J vai indicar a posição do elemento na matriz. E esse M por N é o tamanho da matriz, ou seja, a ordem da matriz, tá? Então, essa matriz aqui, que é uma matriz genérica, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Os seus elementos, representados pela letra A minúsculo, é A11, A12, até chegar no A1N, né, que seria aqui na última coluna. Na segunda linha, temos A21, A22, A23 e assim por diante. E lá na última linha, né, que a gente não sabe quem que é, por isso eu coloquei M. Então, na linha M, coluna 1, linha M, coluna 2, até a gente chegar, né, no último elemento, que é o MN, tá? Então, aqui, A11 é o elemento da primeira linha e primeira coluna. O A12 é o elemento da primeira linha e segunda coluna. Então, sempre primeiro vem a linha e depois vem a coluna, beleza? Então, dando continuidade, vamos fazer um exemplo. A igual A e J, 3 por 2, onde A e J é igual a 2i mais J. Então, temos aqui uma matriz de ordem 3 por 2. Então, significa, né, o 3 é a quantidade de linhas e o 2 é a quantidade de colunas. Então, essa matriz A, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ela tem 3 linhas, né? Então, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Mas o índice, né, que fica ali embaixo para indicar qual é a posição de cada elemento. Então, esse primeiro carinha aqui, ele tá na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui ainda está na primeira linha, só que agora é na segunda coluna. Esse aqui, agora ele foi na linha de baixo, né? Então, é 2, 1. E aqui, 2, 2. Esse daqui, ele tá na terceira linha, primeira coluna. E aqui, terceira linha, segunda coluna. Como a gente escreve essa matriz? Seus elementos, cada um deles é 2 vezes I mais J. Então, 2 vezes, quem é o I aqui? 1. Quem é o J? 1 também. Aqui na linha de baixo, então, 2 vezes I. 2 vezes, quem é I? 2. Quem é J? 1. Na terceira linha, 2 vezes I. Quem é I agora? 3. E o J, 1. Aqui na segunda coluna, 2 vezes I. 2 vezes 1, mais o J, que é 2. Aqui temos o A22,
Então, 2 vezes 2, mais 2. E o A32, então, é 2 vezes I, o I é 3, mais o J, que é 2. Resolvendo isso, teremos 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, essa representação algébrica equivale a essa matriz aqui, certo? Então, esse é um exemplo de duas formas diferentes de escrever a mesma matriz. Agora, vamos aos tipos de matrizes. Então, tem vários nomes, vários tipos de matrizes, e a gente vai conhecer alguns deles. Temos a matriz linha, porque, né, ela tem uma única linha. Essa matriz aqui, qual que é a ordem dela? Então, ela tem uma linha e quantas colunas? 3 colunas, então, ela é 1 por 3. Matriz coluna, só vai ter uma coluna. Qual é a ordem dessa matriz? 2 linhas por uma coluna, então, ela é 2 por 1. Matriz quadrada é uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Olha esses dois exemplos. Essa matriz quadrada, ela tem 2 linhas e 2 colunas. E essa outra matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Temos diagonal principal e diagonal secundária quando a matriz ela for quadrada. Então, diagonal principal começa no primeiro elemento e termina lá no último elemento. Então, começa no primeiro elemento e termina lá no último elemento. Então, essas aqui, ó, são as diagonais principais, tá? A diagonal secundária, ela vai cruzar aqui ao contrário. Então, essa é a diagonal secundária e essa é a diagonal secundária. Beleza? Continuando aos tipos de matrizes. Matriz diagonal. Para ser diagonal, ela também precisa ser quadrada. Então, essa matriz aqui, ela é 2 por 2. Essa matriz, ela é 3 por 3. Por que ela é diagonal? Porque ela tem elementos na diagonal principal e o resto vai ser 0. Então, olha esse 3 por 3 aqui. Na diagonal principal, a gente tem qualquer elemento e o resto aqui é 0. A matriz identidade, que é representada por IN, porque o N seria a ordem da matriz. Então, essa matriz aqui ela é 2 por 2, essa é 3 por 3. O que é uma matriz identidade? É uma matriz diagonal, porém, a diagonal principal, a gente vai ter elementos todos iguais a 1, tá? Então, na diagonal principal é tudo 1, o resto 0. Diagonal principal, tudo 1, o resto 0. Matriz nula, representado por OM por N. Essa matriz, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Repara que todos os elementos são iguais a 0, por isso esse nome nula, ok? Matriz oposta, representado por menos, né, e a letra que representa a matriz. Então, se eu tiver essa matriz, quem será a sua oposta? A gente troca todos os sinais de dentro. Então, aqui tá positivo, fica negativo. Negativo, o 0 fica 0 mesmo, menos 4. Aqui tá menos 1, então vai ficar 1 positivo. E aqui onde é 1, vai ficar menos 1. Então, essa é a matriz oposta. Continuando, temos também a matriz transposta. A matriz transposta, a linha vira coluna.
Então, se eu tiver essa matriz aqui, quem será a transposta dessa matriz? Ela era 2 por 3, então a sua transposta será 3 por 2. Então, um jeito fácil aqui de fazer, ó, pega essa primeira linha, em vez de você copiar como linha, você copia como coluna. Outra linha aqui, copia do lado. 3, 4, 1. Prontinho, temos a matriz transposta. Aqui agora temos uma matriz B, então a sua transposta será B elevado a T. Então, a linha vai virar coluna. Linha vira coluna. Era uma matriz 2 por 2, continua sendo uma matriz 2 por 2. Essa outra matriz, que é uma matriz linha, quando a gente fizer a transposta, então a linha vai virar coluna. 4, 7, 8, 2. Então, antes era uma matriz 1 por 4, porque tínhamos uma linha e 4 colunas. Agora temos 4 linhas e uma coluna, ok? Então, esses são os tipos de matrizes. Agora, a gente vai para a igualdade de matrizes. Quando duas matrizes serão iguais? Se e somente se cada um dos seus elementos correspondentes, né, em cada posição, forem iguais. Então, aqui na matriz A e a matriz B, as duas são iguais? Sim, porque aqui, ó, temos o primeiro elemento, é igual ao primeiro aqui. Ó, 3 e 3. 0 e 0. 4 e 4. Menos 1 e menos 1. 1 e 1. Então, a matriz A é igual à matriz B. Para que a gente vai usar isso? Por exemplo, esse segundo exemplo, obter o x e o y, sabendo que essas duas matrizes são iguais. Então, o x, ele tem que ser quanto? 1. Então, o x só pode ser 1. Tá vendo que o 9 tá no mesmo lugar, 2 e 2 no mesmo lugar, e o y, ele tem que ser quanto? Menos 5. Tá? Em alguns casos, terão algumas contas mais elaboradas, mas não foge disso, certo? Outras operações que temos com matrizes, adição e subtração de matrizes e multiplicação de um número por uma matriz. Quando é que a gente pode somar e subtrair matrizes? Somente quando elas forem do mesmo tamanho. Então, aqui temos uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, e aqui a matriz B também é 3 por 2. Então, ok, podemos somar as duas matrizes. Quero fazer A mais B. Essa é a matriz A, essa é a matriz B. Então, como ficaria ali os elementos? Eu vou ter que fazer 3 mais 2, que dá 5. Menos 1 mais 3. Então, devo 1 e pago 3, sobra 2. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. E 0 mais 2, 2. Então, essa é a matriz A mais B. Eu fiz direto aqui, né? Mas poderia ir somando, fazendo mais detalhado. A menos B. Então, eu vou fazer a matriz A menos a matriz B. Como eu risquei ali, eu vou copiar a matriz de novo para ficar melhor para enxergar. Então, a matriz A menos a matriz B, que é 2, 0, 1, 3, 1, 2. Como eu vou fazer essa conta aqui, então? A menos a B. Então, 3 menos 2, 1. Devo 1 menos 3. Então, devo 1 e devo 3. Vai ficar isso. Menos 1, menos 3. Então, vou continuar devendo 4. 1 menos 0, 1.
2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. E 0 menos 2, ó, 0 menos 2. Não tenho nada, vou gastar 2, então eu vou ficar devendo 2, tá? Então, essa é a matriz A menos B. Eu posso também multiplicar uma matriz por um número. Quando eu tenho um número multiplicando a matriz, o que que vai acontecer? Então, 2 vezes o A. Então, eu vou multiplicar a minha matriz A, ela todinha por 2. Então, cada elemento de dentro da matriz será multiplicado por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 0, 0. Então, eu multiplico todo mundo que tá ali dentro da matriz. A mesma coisa aqui, ó, 5B, então é 5 vezes a matriz B. A matriz B é essa daqui. Então, eu tenho um número multiplicando do lado de fora, multiplica todo mundo que tá dentro. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 2, 10. Então, essa é a multiplicação de um número por uma matriz, tá? Então, por hoje é só. Deem uma olhada nos exercícios da apostila, tentem fazer, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários as dúvidas que surgirem. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. E não se esqueçam, hein? #Fique em casa. Beijos e até mais!